Estudo sobre o Evangelho de João, parte 05, dia 1 de janeiro de 2024. João, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 28. O testemunho de João Batista. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e que antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João 1, 19, 28. Os versículos que lemos agora começam a parte propriamente histórica do Evangelho de João. Até agora temos lido declarações profundas e poderosas sobre a natureza, encarnação e dignidade divinas de Cristo. Agora chegamos à narrativa clara dos dias do ministério terreno de Cristo e a história clara das ações e palavras de Cristo entre os homens. E aqui, como os outros escritores do Evangelho, João começa imediatamente com o registro, ou testemunho de João Batista. Mateus 3:1, Marcos 1:2, Lucas 3:2. Temos, por um lado, nestes versículos, um exemplo instrutivo de verdadeira humildade. Esse exemplo é fornecido pelo próprio João Batista. João Batista era um eminente santo de Deus. Existem poucos nomes que estão acima do seu no calendário bíblico de grandes e bons homens. O próprio Senhor Jesus declarou que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. Mateus 11:11. O próprio Senhor Jesus declarou que ele era uma luz ardente e resplandecente. João 5:35. No entanto, aqui nesta passagem, vemos este eminente santo humilde, auto-humilhado e cheio de humildade. Ele tira de si a honra que os judeus de Jerusalém estavam prontos para lhe prestar. Ele recusa os títulos lisonjeiros. Ele fala de si mesmo como nada mais do que a voz do que clama no deserto e como aquele que batizou com água. Ele proclama em voz alta que há alguém que está entre os judeus muito maior do que ele, alguém cuja fivela do sapato ele não é digno de desatar. Ele reivindica honra não para si mesmo, mas para Cristo. Exaltar Cristo era sua missão, e essa missão ele adere firmemente. Os maiores santos de Deus em todas as épocas da igreja sempre foram homens do espírito de João Batista. Em dons, conhecimento e caráter geral, eles muitas vezes diferem amplamente, mas em um aspecto eles sempre foram parecidos. Eles foram vestidos de humildade, 1 Pedro 5:5. Eles não buscaram sua própria honra, eles pensaram pouco de si mesmos. Eles sempre estiveram dispostos a diminuir se Cristo pudesse apenas aumentar, a não ser nada se Cristo pudesse ser tudo. E aqui está o segredo da honra que Deus colocou sobre eles. Aquele que se humilha será exaltado.
Lucas 14:11. Se professarmos ter algum cristianismo real, esforcemos-nos para ser do espírito de João Batista. Vamos estudar a humildade? Esta é a graça com a qual todos devem começar, que serão salvos. Não temos religião verdadeira sobre nós, até que abandonemos nossos pensamentos elevados e nos sintamos pecadores. Esta é a graça que todos os santos podem seguir e que ninguém tem desculpa para negligenciar. Todos os filhos de Deus não têm dons, nem dinheiro, nem tempo para trabalhar, nem uma ampla esfera de utilidade, mas todos podem ser humildes. Esta é a graça, acima de tudo, que aparecerá mais bela em nosso último fim. Nunca sentiremos a necessidade de humildade tão profundamente como quando jazemos em nossos leitos de morte e estamos diante do tribunal de Cristo. Nossas vidas inteiras aparecerão então como um longo catálogo de imperfeições. Nós mesmos nada. Temos, por outro lado, nestes versículos, um triste exemplo da cegueira dos homens não convertidos. Esse exemplo é fornecido pelo Estado dos judeus que vieram questionar João Batista. Esses judeus professavam estar esperando o aparecimento do Messias. Como todos os fariseus, eles se orgulhavam de serem filhos de Abraão e possuidores das alianças. Eles descansaram na lei e se vangloriaram de Deus. Eles professavam conhecer a vontade de Deus e crer nas promessas de Deus. Eles estavam confiantes de que eles mesmos eram guias dos cegos e luzes dos que estavam sentados nas trevas. Romanos 2, 17 e 19. E ainda neste exato momento, suas almas estavam totalmente no escuro. Havia de pé entre eles, como João Batista lhes disse, um que eles não conheciam. O próprio Cristo, o Messias prometido, estava no meio deles, e ainda assim eles não o conheceram, nem ouviram, nem o receberam, nem o reconheceram, nem creram nele. E pior que isso, a grande maioria deles nunca o conheceria. As palavras de João Batista são uma descrição profética de um estado de coisas que durou todo o ministério terreno de nosso Senhor. Cristo estava entre os judeus, e ainda assim os judeus não o conheciam, e a maior parte deles morreu em seus pecados. É um pensamento solene que as palavras de João Batista neste lugar se aplicam estritamente a milhares nos dias atuais. Cristo ainda está de pé entre muitos que não o veem, nem sabe, nem acredita. Cristo está passando em muitas paróquias e muitas congregações, e a grande maioria não tem olhos para vê-lo, nem ouvidos para ouvi-lo. O espírito do sono parece derramado sobre eles. Dinheiro, prazer e o mundo que eles conhecem, mas eles não conhecem a Cristo. O reino de Deus está próximo deles, mas eles dormem. A salvação está ao seu alcance, mas eles dormem. Misericórdia, graça, paz, céu, vida eterna estão tão perto que podem tocá-los e ainda dormem. Cristo está entre eles e eles não o conhecem. Essas são as coisas dolorosas para escrever e falar. O que estamos fazendo nós mesmos? Esta é, afinal, a grande questão que nos preocupa. Conhecemos a extensão de nossos privilégios religiosos nesse país, nestes tempos? Estamos cientes de que Cristo está indo e vindo em nossa terra, convidando almas a se juntarem a Ele e serem seus discípulos? Sabemos que o tempo é curto e que a porta da misericórdia em breve será fechada para sempre. Sabemos que Cristo rejeitado logo será Cristo retirado.
Felizes são aqueles que podem dar um bom relato dessas indagações e que conhecem o dia de sua visitação. Lucas 19:44. Será melhor, no último dia, nunca ter nascido do que ter Cristo em pé entre nós e não tê-lo conhecido. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Este é o primeiro dia do ano. Pai, que as pessoas possam vê-lo, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Pai, tem misericórdia destas almas vazias, preencha-as com o teu Santo Espírito, ó Deus. Senhor, dá-nos um 2024, melhor do que foi esse 2023. Senhor Jesus Cristo, por favor, Senhor, salva a nossa nação, o Brasil que está nas trevas. Tem misericórdia, Senhor. É o que te pedimos no nome santo, que é o teu santo nome, Senhor. Amém e amém.